Nós estamos falando sobre a adoração obediente. Nós estamos tentando concluir uma série de mensagens que fala sobre a adoração. E nós começamos, domingo pela manhã, meditar no texto de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. E o texto diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? E eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E nós vimos domingo pela manhã que a desobediência de Saul ao mandamento de Deus foi algo que trouxe consequências gravíssimas para a sua vida. Deus deu uma ordem muito clara a Saul, e ele desobedeceu, entendendo que obedecer pela metade seria suficiente. E nós vimos que desobediência parcial também traz consequências. Tem gente que obedece pela metade. Saul acabou poupando o rei Agag e os melhores animais, e isso trouxe para ele consequências gravíssimas. As boas intenções não anulam a necessidade da obediência total. Tem muita gente com boas intenções e acabam desobedecendo aquilo que Deus determina, aquilo que Deus indica, aquilo que Deus traz como consequência. Ele acabou perdendo a unção, perdendo a presença de Deus. E ele acabou, inclusive, perdendo o reinado. E ele foi desaprovado porque ele abandonou, ele não cumpriu a ordem de Deus. Então, meia obediência é uma desobediência total. Meia obediência é uma desobediência total. Então, nós vimos que a obediência é a maior expressão de adoração. Você quer adorar a Deus, cantar louvores bonitos ao Senhor, você quer oferecer ao Senhor seus jejuns, suas ofertas, sua adoração, mas você não obedece o que a palavra de Deus aponta, indica, aprenda que a obediência é a maior expressão de adoração ao Senhor. E eu quero continuar pensando sobre isso, e agora destacando o ponto 2 desta palavra, que a adoração que obedece produz vida. A adoração que obedece a Deus produz vida. Nós estamos acostumados a sermos religiosos. Estar em um culto como esse pode ser um ato de religião. Você vai na igreja, cumpre o seu dever religioso, mas existe dois lados da religião. Existe a religião vazia e existe a religião viva. A palavra religião significa religar. Mas religar o quê? Religar o homem a Deus. Quando você tem um cumprimento religioso, você dá uma oferta por religiosidade, você faz o bem a alguém por religiosidade, você deixa de falar algumas palavras por religiosidade, esse ato religioso pode se classificar ou ser classificado em um ato de uma religião vazia. Mas quando você faz tudo isso porque Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, quando você faz tudo isso que eu mencionei, porque o Espírito Santo que está em você direciona sua maneira de pensar e agir, você está produzindo uma religião viva. Tozer respalda
esta ênfase quando ele diz assim: a religião verdadeira confronta a vida. Ela não oferece um escape da vida. A verdadeira fé capacita-nos a viver a vida, não a fugir dela. A diferença entre a religião falsa e a verdadeira é que a falsa religião nos torna confortáveis em em nossa carnalidade, enquanto a verdadeira religião nos faz desconfortáveis nela. Aquela pessoa que desobedece a Deus em atitudes, pensamentos, comportamento e se sente confortável, está vivendo uma religião falsa. A religião verdadeira nos confronta. A religião verdadeira faz com que a palavra lida e pregada produza em nós constrangimento, arrependimento, produza em nós uma mudança de conduta, uma mudança de postura. Toda vez que a gente ouve uma palavra, precisa que ela nos confronte em alguma coisa. Eu, quando estou participando de uma celebração, de um culto, eu quero ouvir o que Deus tem a me dizer. E às vezes, é um puxão de orelha que eu recebo. Às vezes, é uma exortação que eu recebo. Às vezes, é uma desaprovação em uma conduta, em uma postura, em um vocabulário, em um sentimento. Isso é a verdadeira religião, quando a gente ouve a palavra de Deus e ela nos constrange, ela nos faz arrependidos, ela nos leva a uma mudança de postura, de conduta. Isso é a verdadeira religião. Há um contraste entre religião autêntica e a religião superficial. E eu tenho dito que no mundo de hoje, nós estamos vivendo uma religião superficial. Regra geral, as igrejas estão cheias. Regra geral, o YouTube está transmitindo muitas pregações, muita adoração, muita palavra de Deus, mas não tem havido transformação. As pessoas não são impactadas por esta palavra. As atitudes acabam sendo atitudes de conformidade com esse mundo. E a gente pensa que cumpriu o nosso papel. E às vezes uma palavra, quando é dura, ela é uma palavra reprovada. Hoje, na reunião da Ordem dos Pastores, nós ouvimos uma palavra dura. O pastor que pregou, o nosso presidente, trouxe uma palavra muito dura aos pastores. E eu achei aquela palavra maravilhosa. Mas ela foi dura de ouvir. Lembra de Jesus? Jesus andando com seus discípulos, as multidões seguiam a Jesus. Jesus tinha feito a multiplicação dos pães, Jesus tinha feito a multiplicação dos peixes. No outro dia, a multidão aumentou ainda mais. E Jesus, então, reprova a multidão. Vocês estão atrás de mim pelo pão que eu multipliquei. E aí Jesus deu uma advertência e mandou todo mundo embora. E aí os discípulos ficaram assim, aterrorizados com isso. E um dos discípulos disse: Senhor, duro foi esse discurso. E Jesus diz: queres ir também? Vá. E aí um deles perguntou: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna?
A responsabilidade de dizer que se você não quer ouvir, vá, não é minha. Eu, como pastor, não tenho essa autoridade de dizer a vocês que aqui estão, se está duro esse discurso. Eu já ouvi pastor dizer isso. Mas não compete ao pastor. Essa é uma palavra de Jesus. Queres ir também? Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Talvez a religiosidade tenha atraído muita gente. Às vezes a religiosidade tem trazido pessoas à casa de Deus. E aí fica difícil continuar aqui se o sermão é duro, se o sermão bateu, se o sermão me constrangeu. Mas o que Tozer está dizendo, que quando um sermão, quando a palavra de Deus, quando uma adoração não nos confronta, isso é uma religião falsa. Porque a religião verdadeira vai incomodar. A religião verdadeira vai gerar em nós uma transformação interior. E aí a gente vai dar uma olhadinha nas características da religião vazia. Quais são elas? Ritual sem relacionamento. É como se nós viéssemos aqui, cantássemos louvores e adoração ao Senhor, mas não nos relacionamos com Deus. É se como eu viesse aqui, trouxesse e lesse a palavra, trouxesse a palavra de Deus aos corações, mas eu não tenho tempo nenhum com Deus. Por isso, Isaías 29 vai nos confrontar. Portanto, o Senhor diz: este povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Temos muitas pessoas adorando a Deus, mas o coração está longe de Deus. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. A adoração que me prestam não passam de uma ação humana. Então, ritual sem relacionamento é uma característica da religião vazia. Outra característica é a aparência sem transformação. Parece, mas não é. Mateus vai confrontar isso, que a aflição os espera, mestres da lei, fariseus, hipócritas. Jesus chama esses mestres da religiosidade de fariseus e de hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia, de maldade. Aparência sem transformação, religião vazia. A pessoa tem uma postura que quem olha diz, mas que santidade. Eu já falei aqui para vocês de um pregador que uma vez foi pregar e, querendo mostrar-se mais santo do que os outros, disse assim: eu queria que os irmãos orassem, porque esta pregação de hoje me fez ficar de joelhos, não sei quantas horas ele falou, e os meus joelhos estão doloridos. Ele queria dizer que a pregação dele era poderosa demais, porque ele gastou horas de oração. E agora, diante da igreja, ele diz que o joelho está machucado. E tem muita gente que quer demonstrar uma santidade que não é coerente. E eu tenho visto que o nosso povo, o povo de Deus, não é um povo bobo. O povo sabe distinguir quando alguém está falando uma coisa que não vive. Quando alguém está falando uma coisa da boca para fora.
O povo percebe a falsidade, querer impressionar. Quantas vezes nós ouvimos palavras aparentemente de Deus, mas a intenção de quem as pronuncia é querer impressionar. Jesus tem conhecimento do nosso coração, Ele sonda o nosso coração. Ele sabe o que há dentro de nós, por isso Ele reprova a postura dos fariseus e chega a chamá-los de hipócrita, aparência sem transformação. Conhecimento sem prática. E hoje nós vivemos uma época de tanto conhecimento. O YouTube tem tudo, o Google tem tudo. Você tem uma dificuldade com referências bíblicas? Digita lá, já está lá. Tanto conhecimento, mas pouca prática. Por isso que Tiago vai dizer assim, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponha-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Quem não pratica a palavra de Deus, engana a si mesmo. Às vezes as pessoas querem impressionar os outros. Quando o filho quer impressionar o pai, quando a filha quer impressionar a mãe, quando às vezes um irmão quer impressionar o seu líder, quando às vezes o irmão quer impressionar o pastor, a gente observa que engana a si mesmo, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que se passa no íntimo do nosso ser. Conhecimento sem prática. Tudo isso vai caracterizar essa religião vazia. Ritual sem relacionamento, aparência sem transformação, conhecimento sem prática. Mas eu gostaria de mostrar agora algumas características da religião viva. A religião viva, ela transforma o coração. Essa transformação do coração é um ato da regeneração de Deus em nós. É o Espírito de Deus que tira de nós um coração de pedra e coloca em nós um coração de carne. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei o coração de carne, o coração sensível. Porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Uma das coisas bonitas da nossa igreja é perceber a nossa igreja se importando com os que sofrem. Ontem tivemos um dia puxado, esse negócio do retiro tem sido muito cansativo. Hoje, alguns irmãos foram para o supermercado, entraram lá 2h e saíram de lá 6h. Chegaram aqui, fizeram um cafezinho, foram para a chácara, levando os alimentos. Alimentos para 240 pessoas. A alegria desse povo em trabalhar, coisa linda. Ontem estávamos aqui na reunião da liderança até às 10h, e depois terminou a reunião da liderança, fomos lá para o cemitério prestar solidariedade às nossas irmãs que perderam sua mãe. Que coisa linda, ontem à noite, a igreja lá. A igreja presente, consolando, sendo sensível, uma demonstração de um coração de carne, que chora com os que choram e sofre com os que sofrem. Eu, como pastor, fiquei muito feliz, muito orgulhoso. Imagine o coração de Deus como não ficou. E hoje de manhã estava lá o povo de Deus de novo, presente, porque há uma transformação do coração. Outra característica da religião viva é a obediência baseada no amor. Às vezes, nós
obedecemos por medo. Alguns obedecem por constrangimento. Algumas pessoas têm medo do pastor. Eu já ouvi isso aqui, viu, Jonas? Tem gente que tem medo de mim. Eu não sabia que eu era lobisomem. Tem medo do pastor. Aí obedecem porque o que é que o pastor vai falar? O que é que o pastor vai pensar? O que é que o pastor vai dizer? Pois eu digo que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Tem um bocado de gente agradando o pastor e desagradando a Deus. E quem é o pastor? Eu já disse para vocês que o pastor é simplesmente o cachorro do pastor. O pastor verdadeiro é Jesus. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O pastor do Salmo 23 é Jesus. Quem é o cara que desempenha uma função de pastor numa igreja? É aquela imagem do cachorro do pastor. Diz que em Israel, todo pastor de ovelhas tem um cachorro do lado. E de repente, quando uma ovelha se desgarra, o cachorro corre lá e vem latindo, trazendo a ovelha para perto do rebanho. Hoje eu visitei um irmão que está com câncer. E foi uma visita muito gostosa. No final, a esposa falou: pastor, o senhor resgatou uma ovelhinha. Eu me senti como o cachorro do pastor, que correu lá, abraçou, orou com. E muitas vezes nós achamos que o pastor que está ali no púlpito é um santo homem de Deus. Ele é apenas o cachorro do pastor. E se você quer impressionar o cachorro do pastor, cuidado, porque você precisa impressionar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Ele sim, você e eu precisamos, nós todos, obedecer. E essa obediência, ela é baseada no amor, não no medo, não no constrangimento, não no desconforto. O amor consiste em fazer o que Deus nos ordenou, e Ele ordenou que amemos uns aos outros. É assim que nós vamos perceber a obediência baseada no amor. E esse amor uns aos outros é acolher o outro, é se importar com o outro. E isso tem sido dito pela palavra de Deus desde o princípio. O primeiro culto que acontece registrado na Bíblia é o culto de Caim e Abel ao Senhor, e ali faltou amor. A vaidade, o orgulho, a altivez fez com que um irmão matasse o outro. E isso desagradou a Deus. Nós somos chamados a amar uns aos outros desde o início, porque ouvimos isso desde o princípio. Característica da religião viva: transformação do coração, obediência baseada no amor, fruto visível da vida transformada. Gálatas 5:22, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Quando a adoração abre caminho para a obediência, isso agrada o coração de Deus. Quando a adoração me faz fazer a vontade de Deus, e para fazer a vontade de Deus eu vou precisar abrir mão da minha vontade.
Para fazer a vontade de Deus, eu vou deixar de fazer o que eu quero, o que é confortável para mim fazer. Tem muita gente que não quer abrir mão do seu conforto, não quer abrir mão de um esforço, não quer fazer um esforço a mais para fazer a vontade de Deus. John Owen diz assim: o vigor de nossa vida espiritual será proporcional à mortificação de nossos pecados. Quanto mais eu nego a mim mesmo, mais vigor espiritual eu tenho. Nenhum progresso sem resistência ao pecado. Toda vez que o pecado me traga, toda vez que o pecado me derruba, toda vez que eu caio no pecado, eu não consigo resistir. Nenhum progresso sem resistência ao pecado, a gente só regride. Sem diligência, no autoexame, vigilância, nenhuma santificação verdadeira será alcançada. O primeiro passo para a cura é conhecer a doença. O primeiro passo para a pureza é reconhecer nossa impureza. Lembra de Davi? Davi reconhece o seu pecado. Ele diz assim: em pecado me concebeu minha mãe. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não retires de mim o teu espírito, porque eu sou pecador. Na religião falsa, na religiosidade morta, as pessoas se sentem no direito de. Você já viu aquelas pregações que você precisa determinar? Você tem que determinar. Quem determina é quem tem autoridade sobre. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Essa é a oração que a Bíblia nos ensina. Lembra do filho pródigo, quando ele volta para se encontrar com o pai? O que é que ele diz? Pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno. Nós estamos hoje vivendo uma religião falsa que alguns pregadores instruem os fiéis a chegar diante de Deus determinando, ordenando, decretando. E a Bíblia mostra o contrário disso tudo. Jesus, para conflitar esse sentimento, chega a dizer, inclusive, aquela parábola do publicano, que ora e diz: graças te dou, ó Pai, porque eu não sou como este. Mas aquele que chega assim: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Jesus diz que Deus ouve essa oração e rejeita aquela. No Salmo 51, Davi chega a dizer que Deus se agrada do coração quebrantado e contrito. A religião falsa nos faz pensar que a gente está por cima, que nós estamos podendo. Eu cumpri o meu dever. Eu contribuí, eu fiz isso, eu toquei, eu cantei, eu ensaiei, eu fui à igreja. Eu já fiz a minha parte. Mas o que Deus quer de nós? Será que é isso que Deus quer de nós? É necessário haver em nós um autoexame espiritual, uma necessidade de ação prática e diligente. E aí a gente faz aqui alguns passos para a obediência, se a verdadeira obediência adora ao Senhor. É necessário haver uma avaliação das nossas motivações.
Assim poderão ser aprovados quando a gente avalia por que eu estou fazendo isso. Por quê? Nós precisamos identificar na nossa vida as áreas de desobediência, aonde você não obedece. A santidade começa com o reconhecimento da necessidade dela. Eu necessito ser santo. Eu preciso buscar a santidade. Jesus, a palavra de Deus diz, santificai-vos. Nós somos chamados a uma vida de santidade. O salmista vai dizer, examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, mostra-me, Senhor, se há algo em mim que ofenda ao Senhor. Veja, eu posso fazer um autoexame e achar que minha vida está tudo legal. Eu não falo mal de ninguém, eu não xingo ninguém, eu não nutro ódio por ninguém, eu já perdoei todo mundo, eu vou à igreja, eu dou minha oferta e meu dízimo, eu posso pensar que eu estou bem legal na fita. Mas quando o salmista diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, o Espírito de Deus vai mostrar, às vezes, o meu orgulho. Às vezes, o Espírito Santo de Deus vai mostrar o meu ego. Eu fiz tudo isso porque eu quis fazer, então eu só faço o que eu quero. Tem muita gente na igreja que só faz o que quer. E tem muita gente na vida que só faz o que quer. Mas é preciso pedir que o Espírito nos sonde e nos faça considerar a vontade de Deus, o que é que Ele quer. E dentro desses passos para a obediência, nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque eu só vou obedecer se eu conhecer. Por isso o salmista vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra está lá, a palavra não me deixa pecar. É preciso que haja em nós uma submissão a Deus e a sua palavra, e essa submissão, ela não pode ser apenas num dia de quarta-feira, ou em um dia de domingo. Essa submissão precisa ser todo dia. Se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. É todo dia. Todo dia. Submissão diária. Prestação de contas. Crescer em comunidade. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Eu estava em reunião com os pastores em uma dessas segunda-feiras, e eu mostrei para eles a história, uma mensagem que eu recebi de um grande pastor do Brasil. E o grande pastor do Brasil dizia assim, pastor Ilquias, preciso de um tempo com o Senhor para prestar contas. Talvez os pastores auxiliares tenham a responsabilidade de que precisam prestar contas ao pastor titular. Mas um gigante, um grande pastor, um grande homem, querer conversar comigo para prestar contas. Eu me lembro que o pastor Nildo falou, eu já respeitava esse camarada e hoje ele cresceu ainda mais no conceito, porque ele tinha um coração ensinável, responsável para prestar contas. Essa atitude de não querer prestar contas é rebeldia. Lembra do comportamento de Caim para com Deus, quando Deus diz, Caim, aonde está teu irmão? Vocês já perceberam a resposta de Caim? Porventura sou eu guardador do meu irmão? Gente, por isso que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus,
O que é que vocês acham que eu ia fazer com um cara que falasse um negócio desse comigo? Ia dar uma chapuleta. Eu ia fulminar, Jonas. Eu ia fulminar aquele cara. Caim, onde é que está teu irmão? Primeiro, como é que um cara fala com Deus desse jeito? Porventura sou eu o guardador do meu irmão? Não era assim que a gente fazia? Às vezes a gente fica assim, quando um filho fala com a gente, com o pai, com a mãe, com arrogância, a gente não dá uma vontade de dar um tapa na boca? Antigamente a gente levava tapinha na boca, viu, meninas? Eu já levei um tapinha na boca. Minha mãe, começando aqui o negócio, respondi minha mãe, pá! Isso é politicamente incorreto. Isso é agressão. Esse comportamento da sociedade de hoje. Por isso que os meninos estão fazendo o que estão fazendo. Estão falando o que estão falando. As professoras têm medo de ensinar porque eles não obedecem professoras. Eu tenho aqui muitos professores que querem deixar a sala de aula porque os meninos são terríveis. Tenho ouvido depoimento de mães que procuram professoras e dizem assim, o que é que eu faço? Esse menino não me obedece. Porque o comportamento da sociedade é de que você não pode chamar atenção, tem que deixar fazer o que quer. Eu vejo criancinha de 2, 3 anos, eu quero, e o pai tem que dar. Esse pastor disse, eu quero prestar contas. Eu preciso prestar contas. Eu precisava fazer um comunicado à igreja, mas antes de fazer o comunicado à igreja, eu tinha que fazer esse comunicado à diretoria. Antes de falar com os pastores da igreja, eu tinha que falar com a diretoria, porque eu presto contas. Eu e o Quias presto contas. Presto contas para a diretoria, que foi eleita em assembleia. Eu não faço o que quero nesse lugar. Mas tem gente que não quer prestar. Sou, porventura, guardador do meu irmão. A gente precisa entender alguns compromissos para renovar nossa fé, nosso comportamento. Quais são os compromissos que renovarão a nossa obediência, que resultarão em uma adoração que o Pai está à procura? Confissão de desobediência. Pequei contra o céu e contra ti. Um plano de ação para mudança específicas. Eu preciso mudar nisso. Eu tenho que substituir este vocabulário. Hoje nós estávamos ali e uma pessoa fez uma expressão inadequada. Quando ela fez a expressão inadequada, olhou para mim, eu sei que o senhor não gosta dessa expressão. Eu falei, não sou eu que não gosto, não. É que essa expressão fala de algo sobre você muito ruim, é isso que você quer? A gente vive num momento que as palavras e os sentidos das palavras estão mudando tanto. E até os chamados crentes falam o que não deviam falar. Fazem o que não deviam fazer. É necessário que a gente mude. É necessário que a gente busque o apoio e que a gente possa, de fato, buscar encorajamento na igreja, na casa do Senhor. O chamado à obediência total. Nós somos chamados para obedecer. Vós sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Aquele que não faz o que Jesus manda não é discípulo de Jesus. A verdadeira adoração não é medida por rituais. A verdadeira adoração é medida pela obediência. Saul tentou substituir a obediência por religiosidade. A ordem foi clara, destrua a todo gado, destrua tudo.
E ele então não destrói o rei e não destrói o gado bom. E aí ele tenta justificar a sua meia obediência dizendo: eu vou oferecer esse gado como culto ao Senhor. É igual aquela pessoa que faz uma coisa errada, ganha um dinheiro com uma coisa errada e depois diz: eu tenho que tirar o dízimo disso, porque eu preciso cultuar ao Senhor. Já viu alguém que deu um golpe, alguém que fez o que não devia, e aí ganhou um dinheiro e a consciência está pesada? Ele vem à igreja e dá uma oferta, e às vezes dá até o dízimo em dobro. E Jesus não quer dinheiro de ninguém. Jesus quer o coração. Coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Deus rejeitou o culto, rejeitou aquela oferta, aquela gordura. Deus busca corações rendidos. A pergunta para a gente nessa noite é: qual a área de nossa vida que precisa ser mais obediente? Não há outro caminho para a felicidade cristã senão o caminho da obediência. Eu quero chamar a equipe do louvor aqui, nós vamos adorar o Senhor com mais uma música, mas eu gostaria que nesse momento nós pudéssemos compreender que se nós queremos adorar a Deus, mais do que a música que a gente vai cantar, a nossa disposição de obedecer ao Senhor, a nossa disposição de fazer a vontade dEle. Pastor Marcílio compôs uma música muito bonita quando diz assim: não a minha vontade, mas a tua vontade. Não os meus desejos, mas os desejos de Deus. Quando a gente obedece a Deus, Ele recebe a nossa obediência como ato de louvor e adoração. No próximo domingo nós vamos ter ali a igreja toda reunida lá no retiro, as equipes todas ali, cada um cumprindo com o seu papel, obedecendo. Vamos ter uma outra equipe aqui, conduzindo o povo que não foi para lá, a adoração, a pregação aqui. E se a gente não tiver cuidado para fazer tudo isso com a intenção de exaltar ao Senhor, a gente não adora a Deus. Que cada um de nós faça a nossa parte, adorando ao Senhor. Vamos ficar em pé e vamos cultuar a Deus cantando essa música.